Fala galera, e aí, tudo certo? Bom pessoal, agora a gente tem que fazer o deploy aqui do nosso código em Python, né, no Fast API no Linux. E aí eu pesquisei aqui, né, para saber como instalar no Linux, né, e eu descobri, né, que o Python já vem instalado, né, dependendo da versão do Linux que você utiliza, né, no meu caso aqui o Debian 12, ele já vem, basta a gente acessar essa pasta aqui, né, /usr, /bin, /python 3, né, que ele já vai vir instalado, né. Então, basicamente, a gente já tem ele instalado, a gente só tem que fazer a instalação dos pacotes que são as dependências aqui e tal, né? Como eu havia falado também, eu acabei instalando no meu computador, eu instalei o Python de forma global, né? Instalei os pacotes, na verdade, de forma global. E aqui no Linux, eu vou fazer a instalação no modo virtual, porque dessa forma a gente consegue isolar o nosso ambiente e caso tenha outros pacotes, outras coisas em outro programa que a gente venha rodar em Python, né, a gente tenha isso isolado e não tenha nenhum tipo de conflito, né. Então, eu abri aqui o meu prompt comando, já estou aqui com o meu WSL ativo, né. Se você está com dúvida de como chegar até aqui, né, como startar o WSL, você pode ver nos outros vídeos, né. Eu vou deixar o card aqui em cima, você pode estar olhando os outros vídeos para chegar até aqui, né. Então, eu estou aqui no meu Debian, aí eu vou simplesmente fazer a execução aqui do Python, né, para ver se ele está rodando, né? Então eu vou colocar /usr /bin /python. Então ele já completou aqui Python 3, né? Então se eu entrar aqui, ele já funciona, né? Para eu sair, eu digito kit, abre e fecha parênteses e dou enter. Então ele já está funcionando aqui no meu computador. Caso ele não esteja aí no seu, você teria que fazer a instalação, né? Você pode usar o sudo, né? Sudo apt-get install Python 3, ele vai fazer a instalação. Outro pacote que a gente vai utilizar aqui também é o pip, né? Então a gente coloca assim, sudo apt-get install Python 3 traço pip. Esse é outro pacote que a gente vai fazer a instalação. Eu vou até confirmar para ver se ele já está instalado. Beleza, ele já está instalado. E a gente vai instalar também o nosso ambiente virtual, que aí seria o venv, né? Que o Python ele dá essa opção, né? Então aqui ó, sudo apt-get install Python 3 venv. Ele dá essa opção de criar um ambiente virtual, né? Onde eu vou ter todos os pacotes isolados, né? Aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar o nosso ambiente virtual. Então, eu vou aqui para minha pasta do usuário, né? Vou dar um cd till, vou colocar aqui pwd para saber exatamente se eu estou aqui, beleza? Aí aqui dentro eu vou fazer a criação desse cara. Então, qual que é o comando que a gente utiliza, né? Então, a gente utiliza Python 3 -m, né? Então ficaria dessa forma aqui, Python 3 -m, aí eu coloco venv, né? Aí o caminho onde eu quero instalar esse meu ambiente, né? Então tudo que eu instalar lá ele vai ficar isolado, né? Então vou teclar Enter aqui, ele está fazendo a preparação desse ambiente, criando esse ambiente virtual, né? Para a gente dar início aqui no nosso processo. Beleza, foi para a linha de baixo, quer dizer que deu certo. Aí a gente vai fazer a instalação dos pacotes. Então, antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui no meu código-fonte, né, lá no Visual Studio. Pronto, aqui no meu código-fonte, o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou criar uma pasta não, um arquivo com requerimentos, né, que é tipo assim, vou colocar ele como requerimentos.txt. Esse aqui é um padrão de adotar para você colocar os seus pacotes, né? Aqueles pacotes que você necessita instalar em outras dependências, né? Quando você publicar o seu aplicativo, o seu software, né? As pessoas conseguirem instalar tudo o que elas precisam, né? Então, esse é o arquivo que a gente vai criar, requerimentos. E aí, quais são os pacotes que eu preciso colocar aqui? Para eu saber quais são os pacotes, eu vou abrir aqui o prompt comando e vou fazer o seguinte. A gente vai listar aqui, né? Então, para eu listar aqui quais são os pacotes que eu tenho dependência, né, que eu quero colocar como dependência, eu vou colocar assim, ó, pip espaço freeze. Dessa forma aqui, quando eu teclo Enter, você vai ver que ele já traz aqui para mim a lista de todos os pacotes que eu tenho instalado aqui no meu diretório, aqui, né, na minha aplicação. Então,
Para eu achar de uma forma mais apurada, né, que eu preciso pegar o Fast API, eu vou repetir o comando pipfreeze, vou colocar um pipe, vou colocar grep espaço fast API. Dessa forma aqui, ele vai tentar achar para mim qual é o Fast API, né? Qual que é a licença. Então, qual que é a licença? Não, qual que é a biblioteca que eu preciso. Então, eu vou copiar aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Dou um Ctrl C aqui. Venho aqui em requerimentos, coloco ele, teclo Enter. Aí aqui na linha de baixo, qual outro pacote a gente precisa, né? A gente precisa do Firebird. Então, como que eu faço para localizar? Faço da mesma forma aqui. Repito aqui e coloco Firebird, né? Aqui no meu caso, eu acho que vai aparecer 2 Firebirds, na verdade apareceu 3, né? Esse Firebird SQL, que são para versões mais anteriores do Firebird, e esses outros 2. Aqui eu preciso apenas desse Firebird Driver, então eu vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui e vou salvar o meu requerimentos.txt. Fazendo isso, o que a gente vai fazer aqui no caso, né? O nosso diretório aqui, o nosso projeto já está pronto para ser reinstalado em outro local. Então, eu vou voltar aqui no meu servidor, nessa aba aqui, e vou fazer o seguinte, vou criar uma pasta aqui, né, vou entrar aqui dentro de, eu acho que eu criei uma pasta chamada services, exatamente. Então aqui dentro de services, ela está vazia, né, então barra home, barra L, barra service, aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma cópia. Bom pessoal, tive um probleminha aqui com a minha distribuição, ela estava dando alguns erros aqui, aí eu reiniciei aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa copiar esse nosso projeto que está aqui no Windows, né? E jogar ele lá para dentro do Linux, que é esse nosso WSL aqui, né? Então eu vou lá para minha pasta de usuário, home, Hélio, e eu criei uma pasta aqui dentro chamada services, né? Então aqui dentro eu vou trazer essa API. Então eu vou fazer o seguinte, cp mnt d projetos, série APIs, Python, que o P está maiúsculo, Python, e aqui eu vou copiar essa pasta, né? Então eu vou trazer toda ela, né? Então aqui eu tenho que usar um cp-r, né, para ser recursivo, e vou colocar um ponto para ele trazer para essa pasta. Beleza, já trouxe aqui para a gente, eu já estou nessa pasta aqui. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar dentro dessa minha pasta, né? Aqui dentro dessa pasta, e aí eu preciso executar o nosso ambiente virtual, né? Como eu criei um ambiente virtual, eu preciso colocar o comando executando por lá para ele poder rodar o meu projeto, poder instalar o que eu preciso, né? Então, o que eu vou fazer aqui no caso? Eu vou fazer assim, colocar barra home, barra Hélio, Python venv, né, que é o nosso ambiente virtual, aí tem uma pasta bin e aí tem uma pasta pip. Aí eu vou colocar aqui install -r requerimentos, né, que é aquele arquivo .txt que está aqui atrás. Então eu vou teclar Enter. Dessa forma aqui, o que ele tem que fazer? Ele tem que ler esse nosso arquivo e ver quais são os pacotes que ele precisa instalar e as dependências que ele precisa. Você pode ver que ele está baixando aqui e já está instalando tudo para a gente. Então a gente poderia listar aqui todos os pacotes que a gente está utilizando no nosso projeto e simplesmente ir para o nosso ambiente virtual, né, onde quer que seja, no servidor, né, ou em outra estação, outro desenvolvedor, e ele simplesmente executar esse comando que já iria preparar todo o ambiente para poder estar rodando, né? Aí aqui ele está terminando aqui, beleza, terminou. Aí como que a gente faz para rodar o nosso servidor, né? Que o fonte já está funcionando, já está rodando, né? A gente tem que executar dessa mesma forma. Mas antes, eu vou fazer o seguinte, eu vou iniciar o nosso Firebird, né? Então sudo service Firebird start. Vou colocar aqui a senha do usuário, beleza? Ele carregou aqui o nosso servidor. Confirmar aqui o nosso IP, então é IP addr, né, que é o comando para saber qual o IP. O IP é esse aqui, beleza? Aí agora eu vou digitar o comando para poder rodar o nosso Fast API aqui, né, a nossa API. Então é barra home, barra Hélio, Python venv, bin, e aqui eu vou executar o Fast API, você pode ver que ele já completou, espaço dev main.py. Dessa forma aqui, ele já tem que rodar o nosso servidor, beleza, já está rodando, né? Aqui ele fala que a porta, que o servidor está rodando no 127.0.1, mas na verdade
ele está dentro do Linux, né? Então eu tenho que usar o IP dele, eu vou copiar o IP aqui, né? Que é esse IP aqui. Vou abrir o nosso navegador, vou entrar aqui e vamos ver se ele está rodando. Está carregando aqui. Aparentemente não funcionou. Deixa eu verificar qual a porta que ele está rodando. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar o nosso servidor aqui, vou rodar ele de outra forma. Eu vou rodar ele utilizando o Uvicorn. Ao invés de eu rodar aqui o Fast API, Dev, Main, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar ele como Uvicorn, né? Então eu vou colocar Uvicorn, aí eu vou colocar o main, app, né? Essa parte aqui você encontra na documentação também. Aí aqui eu tenho que dizer o host, né? -- host, 0.0.0.0, -- a porta, aí eu vou usar a porta 8081. Dessa forma aqui eu estou mudando a porta, né? Não estou deixando mais a porta 8000. Então vamos ver se ele vai funcionar esse comando. Beleza, já está rodando a porta 8081. Então, se eu voltar aqui, ó, trocar aqui para 8081, agora sim, agora ele rodou. Então, basicamente, o nosso servidor está rodando. Então vamos ver se ele está funcionando a nossa rota ali de log Python, né, que a gente colocou aqui. Beleza, já trouxe também, já está funcional, já está acessando o nosso servidor Debian e com isso a gente concluiu o Python, né? Essa nossa rota GET dentro do nosso desafio, né? Já passamos pelo Delphi, passamos pelo PHP, agora passamos pelo pelo Python e o próximo que a gente vai ver vai ser o Go, né? A linguagem Go nesse primeiro desafio, né? Provavelmente eu vou acabar fazendo outros desafios, né? Porque um simples get, um simples chamada dessa aqui para gente quando a gente chegar lá no JMeter, né, do Apache JMeter, ou até mesmo no Apache Benchmark, né, a gente não vai ter somente essa rota, a gente tem que ter outras rotas para a gente realmente estressar as nossas APIs, né. Então, basicamente é isso, te vejo no próximo vídeo, beleza? Valeu, até mais!